No Brasil, Dom Luiz Inácio II, mais 4 anos. Nos Estados Unidos, Barack Obama, herdeiro do trono. No Iraque, um majestoso desastre. No cinema, Maria Antonieta, vilã ou vítima. Aqui, a conexão na guilhotina com Diogo Mainardi, Caio Blinda, Ricardo Amorim, Lúcia Guimarães e nosso convidado, o jacobino Daniel Arão Reis, professor de História da Universidade Federal Fluminense. Voltamos já com o bolo. Alckmin foi apenas uma fumacinha, negou o fogo. O presidente ganhou com mais de 20 pontos de vantagem, confirmando as pesquisas. Bem-vindo, Daniel Arão Reis, bem-vindo, professor. Eu te chamei de jacobino e o senhor não gostou, é um ex-jacobino. E eu te pergunto, o senhor rompeu com o PT no ano passado, mas apoiou o presidente nessa eleição? Bem, deixe-me precisar primeiro essa questão do jacobino, né? Eu fui realmente com muitos camaradas nos anos 60, os velhos anos 60 do século XX, um jacobino, como dizia o Lenin na época, né, jacobinismo mais classe operária igual a social-democrata revolucionário. Era o que nós pretendíamos ser nos anos 60. Hoje já me encontro em outra fase da vida, não esqueci aqueles ideais, mas prefiro vê-los realizados através da democracia, do aprofundamento da democracia. Me afastei do PT antes dos escândalos. Em fevereiro, março de 2005, escrevi uma carta de desfiliação endereçada ao então presidente do PT, o Zé Genuíno, e o que me distanciou do PT foi exatamente a ideia de que o PT estava se transformando, tinha se transformado num longo processo, num partido muito mais de administradores do que de reformadores. É minha convicção de que o nosso país precisa de reformas, e reformas radicais. E não era isso que o PT estava apresentando, né? Embora tivesse sido isso o seu programa inicial, forjado nos anos 80, progressivamente, ao longo dos anos 90, o PT foi mudando de pele, foi adotando outras posturas, isso culminou nas eleições de 2002, o Lula se elegeu, mas já descomprometido com um programa que pudesse ter alguma aparência de um reformismo mais consistente. E em 2005, quando fui fazer um balanço da história do PT, escrevi um artigo para a revista da USP, me dei conta de que realmente não tinha sentido continuar naquele partido e me afastei, pedi o desligamento, saí discretamente à francesa, não quis fazer nenhum escândalo disso. Agora, nessas eleições, sobretudo nesse segundo turno, o primeiro turno me pareceu muito pouco claro, né? O Lula, inclusive, de maneira equivocada, como ele próprio reconheceu, ele se afastou dos debates, não foi aos debates, e o resultado é que aquele primeiro turno ficou uma coisa muito voltada em torno à discussão dos escândalos e a coisa não saía daí, né? Inclusive, publicamente defendi o voto nulo no primeiro turno, né? Para forçar um segundo turno. E o segundo turno, afinal, foi um segundo turno muito mais politizado e digo que nesse segundo turno, sim, propus o voto no Lula, porque achei que o segundo turno as coisas tenderam a ficar mais claras. Embora essa coisa toda possa virar de novo, mas eu acho que o Lula foi um pouco empurrado, ou se deixou empurrar, para uma posição mais consistente, ou menos inconsistente do que foi durante todo o seu primeiro governo. O Lula fala qualquer coisa para ganhar voto, né? Ele mas, professor, qualquer parada para ganhar voto. E ele não fala qualquer coisa para ganhar voto. Coisa, qualquer uma. Eu não concordo com isso. Não dá para separar Lula do PT. O Lula é o laranja do PT. Ele é o CPF limpo, atrás do qual se esconde uma quadrilha de estelionatários. Só isso. Não concordo. E fazem o que quiser esse teu discurso recupera um moralismo udenista que não é o meu e que não é partilhado pela imensa maioria da população brasileira. Se a população quiser ser roubada, que seja roubada. Eu não quero ser roubado. Não é isso. Eu acho que isso é um grande equívoco. Acho que isso é um grande equívoco de grande parte da mídia brasileira que não compreendeu
a maneira como o povo encarou essa questão da corrupção. A gente vai ter a oportunidade, penso, de discutir isso em outros itens. Né? O que eu quero dizer aqui em relação a esse segundo turno é que eu acho, independentemente da posição pessoal de cada um... Deixa eu fazer uma pausa aí, professor. Sim, diga. Eu quero saber qual é... Porque a gente não, se a gente entrar nesse tipo de debate agora, o programa vai atolar aqui. Qual o tamanho desse sim que os brasileiros deram para o Lula? É retumbante ou ele é modesto? Que poderes ele confere ao eleito? Eu acho que esses poderes não são tão extraordinários, inclusive porque o eleitorado brasileiro, no mesmo movimento que elegeu o Lula, elegeu também para os governos de importantíssimos estados brasileiros, como Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, homens que estão na oposição ao Lula, homens e mulheres, né? Porque a Ieda é mulher, e se a gente dá fazer um foco de observação sobre o conjunto dos governadores, nós vamos observar que há muito equilíbrio. E se formos olhar o Congresso Nacional, que é uma peça fundamental no processo político, também há muito equilíbrio. Então, o Lula, apesar de ter saído relativamente consagrado desse segundo turno, ele vai ter que dialogar com a sociedade, ele vai ter que dialogar com o Congresso, ele vai ter que dialogar com os governadores, de sorte que o poder que ele recebe não é incondicional. E ele sabe disso. Por que você acha que deixa eu colocar o Caio e o Ricardo na conversa, por que o dossiê e os outros escândalos e também o senhor não pegaram o presidente Lula? Qual é o teflon dele? O dossiê pegou na camada que tinha que pegar. O problema, nós não podemos trocar de povo, foi a escolha do povo, e na minha opinião, o povo trabalhou muito no varejo, fez um cálculo muito imediato de ganhos a curto prazo, não trabalhando com essa questão que desiludiu o Daniel, que foi essa questão do programa, foi um governo só de administradores e não de reformistas, mas trabalhou com coisas muito pedestres, muito do momento. Isso pode virar facilmente, como o próprio Daniel reconheceu. Pode ter muita volatilidade daqui para frente. Deixa o Ricardo falar. Eu acho que a questão básica aí é que as pessoas votaram baseadas nos seus interesses individuais, e como boa parte do eleitorado mais pobre se viu beneficiado por uma série de medidas que foram adotadas, ele preferiu não correr o risco de mudanças que provavelmente não aconteceriam nesses programas sociais de qualquer forma, no caso de uma vitória do Alckmin. Só que o medo de que essas mudanças pudessem acontecer e jogassem contra eles fez com que boa parte do eleitorado realmente preferisse não dar atenção aos escândalos de corrupção. Professor, leva em conta o nosso tempo. Por que o senhor acha, e o Diogo também, que o dossiê e outros escândalos não pegaram o presidente Lula? Olha, eu gostaria só de responder que a tua pergunta anterior. O Lula teve uma vitória acachapante, mais do que acachapante, degradante. Quer dizer, o Brasil tinha duas escolhas, que era tentar se tornar um país mais ou menos normal ou mergulhar no mais profundo bananismo, preferiu o bananismo, azar seu, azar do país, azar nosso. O Lula teve uma vitória muito grande, ele virou índio, é inimputável. Ele pode roubar, pode matar, pode fazer o que quiser, pode fechar o Congresso, que ele vai se dar bem. Eu espero que ele não tenha essa tentação, pelo que a gente conhece dele, ele terá. E a gente vai ter que enfrentar essa coisa aí. É um monstro, a gente elegeu um monstro. Professor, não sei se o tamanho desse monstro é grande assim. Professor? Eu tenho certeza que eu não concordo com você. O Diogo está exagerando completamente na avaliação, está perdendo o rumo da avaliação. Eu acho que os escândalos não pegaram no Lula por duas razões. Em primeiro lugar, porque ele conseguiu se desembaraçar daqueles que estavam mais no foco dos escândalos. Com muita dificuldade, com muitas hesitações, com muitas vacilações e por razões óbvias, não é? Porque ele tinha responsabilidade política nessa história toda, ele conseguiu se desembaraçar primeiro do Zé Dirceu, depois do Palocci, depois de todos os demais que andaram envolvidos de perto, é? Mais responsáveis diretamente, digamos, pelos escândalos. Em segundo lugar, acho muito importante enfatizar o seguinte: o que me parece é que a grande parcela da população que votou no Lula, e olha, é importante observar que o Lula recuperou votos que eram do Alckmin
no primeiro turno. Né? Isso está evidente nos números. Verdade. Então, o que aconteceu foi o seguinte, é que grande parcela do eleitorado não deu a relevância que se imaginava dar, pessoas como Diogo atribuem a isso, a relevância a essa questão da corrupção. E por quê? Porque o povo não considera isso importante? Não, ele considera, mas ele pensa, e a meu ver com razão, que essa coisa está disseminada de uma maneira absolutamente brutal por todos os partidos políticos. Tem um cientista político que disse muito bem, o caixador está no DNA da cultura política brasileira. Exatamente. Está no DNA da cultura política, não é específico do PT, você está usando a mesma justificativa do Lula. Então, chegar o próprio PSDB... Posso falar um pouco? Que moral o PSDB tinha... Professor, posso falar? Esse programa aqui tem interlocução. Tem interlocução nesse programa. A questão há corrupção, houve corrupção em todos os governos. A corrupção do PT foi particular, por dois motivos. Em primeiro lugar, nunca na história houve um flagrante tão grande. Quer dizer, a gente nunca pegou político na fila do banco com o olerite de um lado, com sacolinha de dinheiro no outro. Nunca. Em segundo lugar, todo o dinheiro sujo foi usado para manobras golpistas. O mensalão é golpista, o dossiê é golpista, dinheiro sujo usado para subverter a democracia. Esta é a gravidade e essa foi a gravidade que a população não entendeu, não levou em conta e azar dela. Eu acho que eu não quero subestimar a gravidade. Eu não quero subestimar a gravidade. O Lucas está chamando. Termina a sua frase, professor. Eu não quero subestimar a gravidade, nem acho que o povo subestimou a gravidade. Eu penso que apenas não colocou no centro. Acho que no centro ele colocou, também discordo dos dois outros participantes que disseram que predominou uma avaliação pedestre. Né? Há uma avaliação muito forte a respeito dos ganhos materiais pedestres e dos ganhos simbólicos, que não são de modo nenhum pedestres, que foram conseguidos ao longo desse governo. Ignorar isso é perder completamente a capacidade de avaliar a sociedade brasileira. Tá certo. Agora, o Ricardo, foi o governador Alckmin ou qualquer candidato teria sido chuchu para o presidente? Eu acho que é exatamente em função da força, primeiro, do que simbólica que o Lula representa, e segundo lugar, exatamente dos ganhos efetivos que aconteceram do ponto de vista de política social, mas que precisa ficar claro que esses ganhos foram possíveis, primeiro, em parte em programas que já vinham sendo adotados em governos anteriores. Segundo, porque houve um ambiente externo extremamente favorável e criou-se condições para que houvesse um aumento de arrecadação que pôde-se fazer essa expansão desses programas. Mas o fato é que eles aconteceram no governo Lula e que a população associa ao governo Lula. Em função disso, seria muito difícil para qualquer um. Agora, o Alckmin tem culpa também, sim. Em especial, eu acho que ele tem culpa porque o Lula conseguiu vesti-lo com uma carapuça, principalmente no caso do segundo turno, como entrou na questão das privatizações e tudo, e o Alckmin, em vez de se colocar como um defensor das coisas que ele acreditava, ele preferiu não encarar determinadas brigas e aí ficou mais fácil ainda para o Lula. Você fica para o próximo bloco, nós vamos para o intervalo com a loja House of Cards and Curiosities, com a música Put on a Happy Face, em homenagem ao presidente Lula, viu, Diogo? Você put on a happy face. A música é Tony Bennett, do Tony Bennett, que está fazendo 80 anos, e o James Taylor. Angélica, um sorriso político. De volta com o Diogo Mainardi, Caio Blinder, Ricardo Murim e nosso convidado, o historiador Daniel Arão Reis, professor na Universidade Federal Fluminense. Quais serão as relações do presidente Lula com o Congresso, professor? Serão boas, serão azedas? Eu tenho a impressão que o Lula vai fazer o maior esforço possível no sentido, já tem declarado isso, o Tarso Genro também, o maior esforço possível no sentido de uma composição mais ampla, né? Vai tentar procurar integrar o PMDB, vai procurar integrar também outros partidos, sem o que o governo não terá muita margem de ação. Tem o desafio aí da reforma política, tem o desafio também do desenvolvimento econômico e a sociedade vai estar muito vigilante, a meu ver, espero, para que os métodos heterodoxos, né, baseados na corrupção, não voltem a se estruturar. O Lula acabou de comprar o governador Blairo Maggi, 2 semanas atrás, com 3 bilhões de reais. Quanto custou? 3 bi. A quanto? 3 bilhões de reais, Acabou de comprar o governador
do Mato Grosso, sei lá eu, de um lugar aí. Acabou de comprar o governador. Foi bom preço ou foi caro? O que você acha? Foi bom preço ou foi caro? Foi barato? Para o país é trágico. Trágico, a gente vai pelo mesmo caminho. Olha, é isso aí, bananismo. Eu não concordo com isso. O Lula deu muita sorte com o resultado das eleições para governador hoje, porque a derrota de dois candidatos, na realidade, do PMDB e da Rosiana Sarney, que são senadores, e da Rosiana Sarney no Maranhão, provavelmente vai fazer com que a presidência do Senado fique na mão do PMDB e não no PFL. E aí ia ser muito mais complicado se ele tivesse na mão da oposição a presidência do Senado. Muito provavelmente teria andamento muito maior das CPIs e tudo isso, e a condição de governabilidade ia ser muito mais complicada. Só que nos próximos 4 anos, eu acredito que nós podemos ter um processo até muito vertiginoso de rearticulação partidária. Eu não falo de fidelidade partidária. Eu não sei onde que o Serra vai estar daqui 2, 3 anos. Eu não sei onde que o Aécio vai estar daqui 2 anos. Então você vai ter 2 fios condutores. O Lula negociando e comprando e vendendo o Congresso e o grave... Se não for houver essa vigilância, você vai ter o Lula tentando ter esse canal de comunicação direto com o povo e vai ser aí o momento que o povo vai se decepcionar com o Lula, que ele não vai ter condições de entregar essas mercadorias prometidas. Professor, o senhor acha que vai haver grande mudança na política econômica do governo Lula? Para onde vai ele? É o nosso fórum. Eu tenho a impressão que não vai haver grandes mudanças na política econômica, a não ser uma ênfase maior, mas dentro dos parâmetros. Eu diria que poderia haver grandes mudanças se os parâmetros gerais fossem ser modificados. Não me parece que esse seja o caso. Agora, o que me parece que será o caso é uma ênfase maior nos programas sociais, uma preocupação maior com o desenvolvimento econômico. Isso me parece claro. Foi um compromisso assumido. Evidentemente que os políticos sempre podem mudar os seus compromissos, mas, do ponto de vista da sua própria popularidade, da popularidade da sua base política, acho que a ênfase vai ser nos programas sociais e no desenvolvimento econômico, contrastando, em certa medida, com a dinâmica do primeiro mandato. E como é que ele vai conciliar aumento de gasto social com desenvolvimento econômico? Se o desenvolvimento econômico aparecer, como é a promessa, né, na base de 5%, 6% ao ano, ou mesmo 4% ao ano, vai haver condição, vai haver recursos para melhorar os programas sociais, sem que isso acarrete as mazelas que acarretaram no passado, a inflação, etc. Esses programas sociais são outro engodo do lulismo, quer dizer, esse negócio de distribuição de renda é a maior papo furado que existe. Rico no Brasil ganha R$2.000 por mês. Quer dizer, o que se faz no Brasil é distribuir pobreza. Eu acho que você não pega bem... Ricardo, os rumos da América Latina. Você acha que o Lula vai chegar mais perto de Chávez e Morales ou vai continuar nessa distância? Acho que o contrário, acho que tem uma chance até dele se distanciar mais. A entrada do Chávez para o Mercosul e a provável aproximação do Chávez com o Kirchner da Argentina provavelmente vão colocar o Lula numa posição de se colocar como uma força de liderança latino-americana em oposição a essa. Eu acho que nesse sentido geopolítico, ao contrário, aliás, o Brasil pode ter alguns ganhos importantes nos próximos anos. Um deles é que há uma chance, aparentemente há um convite para que o terceiro homem hoje do Ministério da Fazenda, o Murilo Portugal, se torne o segundo homem do FMI. E, além disso, em maio, se não me engano, em outubro agora de 2007, aparentemente há uma hipótese que o Brasil seja convidado para participar da OCDE, da Organização dos Países Mais Ricos. Isso são ganhos efetivos, ao contrário do que de grandes disputas que o governo buscou, mas que não traziam ganhos econômicos e para a população absolutamente nenhum. Professor, a capa de Veja anuncia 2 Brasis, e o Wall Street Journal dessa semana disse que essa campanha realçou as divisões sociais, regionais e raciais no Brasil. Diogo, por acaso, é destaque no artigo de primeira página do Wall Street. O Brasil está polarizado, professor? Penso que não. Acho que houve um certo exagero aí na caracterização dessa polarização, inclusive nesse segundo turno. Tudo indica já que
a subida do Lula no Rio Grande do Sul, em São Paulo, por exemplo, em que ele foi claramente derrotado no primeiro turno e recuperou bastantes pontos em São Paulo, tudo isso mostra, a meu ver, que essa polarização foi, de certo modo, exagerada na análise do primeiro turno. Além disso, os governadores eleitos em Minas e São Paulo são lideranças que não me parecem que vão se inclinar por uma oposição radicalizada, ao contrário, vão se inclinar pelo diálogo, de sorte que eu acho que essa polarização não vai acontecer. Os governadores têm até um ponto importante. Os 4 estados maiores, que são exatamente os 4, eleitorado maior e do ponto de vista de economia, onde o PSDB ganhou, são os mais endividados também, o que faz com que provavelmente esses estados vão buscar alguma negociação com o Lula, um dinheiro do governo federal e vão dar apoio. Mas com detalhe, caso esses governadores não participem da polarização, talvez uma camada forte da população, que segundo o Wall Street Journal é representado pelo polarizador incorreto, talvez busque outros porta-vozes, porque existe sim um segmento, talvez 30% da população, que é simplesmente tem ojeriza. Agora, você está lançando o Diogo para presidente, não, é isso? Não. Você aceitou a indicação ou não, Diogo? Porque o Caio já está te lançando aqui. Ele é apenas nosso André Singer. Do outro lado. Tem 30% do país que tem ojeriza ao projeto do Lula. Não está 50-50 o país, mas tem 30%. Esse país vai sempre querer ter um porta-voz um pouco mais, digamos, incisivo. O porta-voz, Diogo, diga. Olha, o Wall Street Journal se ferrou, porque a pauta deles era baseada no resultado do primeiro turno, quando havia polarização real. Houve uma polarização real. Agora não há mais. E a tendência do brasileiro é acomodação mesmo, um certo servilismo de outro lado. Então, acho que a polarização, pelo menos nesse primeiro ano, nos primeiros 2 anos de governo, tende a desaparecer, vai se tornar mais divertido para mim, mas acho que polarização não vai haver, não. Você vai pregar no deserto, coitado? Tem a gente. Não, foi a época mais divertida da minha vida, Caio. 2003 foi uma diversão. Professor, o senhor tem a última palavra. O senhor é um otimista. Eu tenho a impressão que trouxe uma boa contribuição para essa mesa. Eu lamento muito o tipo de avaliação do Diogo, porque ele me parece de um aristocratismo udenista, que me parece um pouco, cheira um pouco a naftalina, eu diria. Eu tenho 44 anos, eu não vivia o DN. Olha, você é leninista, pô. Eu cheiro naftalina, você é leninista. Você falou que é leninista, pô. Deus me livre. Eu diria que esse desprezo aristocrático só encontra paralelo no leninismo radical. Porque realmente, eu não penso assim, eu acho que nem tudo se resolve na base da compra e da venda, né? E isso, aliás, é marxismo vulgar. Fala para o seu presidente. É marxismo vulgar. Isso para o seu presidente, então. Eu penso que Paula, há uma separa aí. Há uma sociedade muito complexa. Separa. Baseada na compra e venda. Professor. Uma sociedade muito complexa. Nós chegamos no final do... E você me pergunta se eu sou otimista ou pessimista. Eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu observo o processo histórico brasileiro e penso que a democracia no Brasil está dando passos importantes, está se consolidando, e só espero que esse segundo governo Lula seja mais reformista do que o primeiro, porque o Brasil precisa de reformas. Como disse alguém aí dos Estados Unidos, se vocês não distribuem, eles vêm tomar. A sua resposta é uma resposta otimista. Muito obrigado pela sua participação no programa. Até a próxima. Nós vamos para o intervalo com Notos, que são móveis brasileiros antigos e caros em Nova York. A música é Witchcraft, bruxarias. Elas estão conosco nessa semana de Halloween e eleições. Angélica, tem vassoura nessa loja fina?